Suzanne von Richthofen, condenada por ter sido mandante da morte dos próprios pais. Na sua opinião, ela poderia continuar com o regime semiaberto, ou seja, voltar para se reintegrar na sociedade? O que alguns profissionais da área da saúde mental falam sobre isso? Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Falaremos hoje sobre o fato de Suzanne von Richthofen ter tido novamente o seu pedido de cumprir o regime aberto negado pela justiça. Para você que não se lembra, Suzanne von Richthofen foi condenada pelo assassinato dos próprios pais por ter sido mandante de um caso que ocorreu em 2002. Foi condenada a 39 anos pela morte dos pais. Não é a primeira vez que Suzanne tenta requisitar o cumprimento de sua pena em regime aberto. Porém, inúmeras vezes isso já foi negado, inclusive foi utilizado um exame psicológico conhecido como teste de Rorschach para justificar, em parte, a decisão de rejeitar o pedido de ida ao regime aberto, feito por Suzanne. Na sua opinião, Suzanne von Richthofen poderia retomar a sua vida social, poderia ou deveria se reintegrar na sociedade? Você acha que seria correto ela voltar para o regime aberto? Veja o que alguns profissionais da área da saúde mental falam nesse vídeo. Claro que cada caso é individual, pergunta do Pedro Silva, né? Claro que cada caso é individual, mas existe algum tipo de protocolo para as pessoas com transtorno social conseguirem viver em sociedade? Eu vou só falar uma coisa aqui pro Pedro. Eu não sou psicólogo, não tenho formação em psicologia como o Alberto, né? Mas ao longo dos anos trabalhando com alguns psicólogos e psiquiatras em determinados casos, né, casos jurídicos, e também tendo ali participado num episódio especial analisando alguns casos. Esse episódio foi ao ar pela Record, tá? Eu, o Dr. Essa de Queiroz, que dentre várias coisas foi o psiquiatra que fez o laudo do Maníaco do Parque e do Pedrinho Matador, e da psicóloga doutora Rosângela Monteiro. A palavra desses dois profissionais da área de saúde mental, com graduação na área, né, graduação superior, foi, assim, vou falar da maneira bem popular, né, não foi isso que eles falaram, mas a maneira popular seria: psicopata não tem como voltar para a sociedade. E isso é o que esses profissionais falaram, tá? Isso inclusive tá lá na entrevista, quem quiser conferir. Mas agora eu deixo aí a bomba no colo do meu amigo Alberto. E aí, Alberto, eu vou falar da treta no aspecto da psicologia e vou falando também no aspecto do direito. Perfeito. Porque é uma situação tão complicada. O ponto é o seguinte: no aspecto da psicologia, a gente não tem evidência nenhuma de que quem tem transtorno da personalidade antissocial é capaz de se ressocializar. E existe dentre os itens desse transtorno, tem um elemento que é muito complicado, é que eles não têm medo da punição. Eles não têm medo de ser presos, não têm medo de ser pego, eles não têm medo de sofrer sanções. Então, psicologicamente falando, a gente fazer alguma coisa em relação a esse pessoal é muito complicado. Agora, por que para o direito é mais complicado ainda? Porque, vamos supor que a pessoa já cumpriu com a sociedade a sua pena. O Pedrinho Matador. Pedrinho Matador. Pagou já, perfeito. Já pagou já o que devia para a sociedade. Eu consigo afirmar com certeza de que ele vai delinquir de novo? Não, não consigo. Eu posso afirmar que a chance é alta. Mas, Alberto, nem se eu analisar as pistas oculares dele, eu não consigo? Não. E eu não consigo afirmar com certeza. E aí começa a surgir uma coisa que o direito se preocupa muito, e com razão, que é o surgimento do chamado direito projetivo, que é o Minority Report. É você ter punições sem que o crime tenha acontecido baseado em probabilidade, o que é algo extremamente complicado para o ordenamento jurídico. A solução que costuma ser encontrada seria internação compulsória. A internação compulsória seria a pessoa ficar presa devido à existência desse transtorno mental. Mas não é uma decisão fácil de ser feita, principalmente vai ter muitos juristas que são contra, e eu entendo eles serem contra, porque a gente não pode ter um direito também que vai prender as pessoas antes delas cometerem crimes, mesmo elas já tendo cumprido pena. Ela já cumpriu pena, eu vou deixar o cara preso de novo? Então, jurídica, é importante a gente entender essa questão à luz da neurociência e à luz do direito, vão ter pontos aí que eles não vão concordar e a gente tem que ver o que faz. Tem país, cara, igual o Canadá,
Eu tô falando Canadá com quase certeza que é o Canadá, que é prisão perpétua e já era. Não tem isso não, entendeu? Mas considerando o nosso ordenamento jurídico, que não tem prisão perpétua, essa situação do psicopata, o que fazer com ele, é muito complicado. O que poderia fazer, talvez, seria alguma medida de monitoramento do cara o dia inteiro, mas a gente já viu várias vezes as pessoas fazendo isso e dando ruim, e não funcionando. Então, é muito mais uma treta do que realmente algo que tem solução, entendeu? Agora, o Alberto citou um negócio muito interessante, cara, que é essa questão do psicopata não temer nada, não temer sanções, não temer nenhum tipo de punição, porque, pessoal, a gente entra até numa discussão de viés moral, né? Pensa comigo uma coisa, quantas vezes você deixou de fazer algo com medo da punição que você ia sofrer, ou até mesmo numa questão de moral, ego, caráter, uma série de coisas associadas a religiões. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Muita gente tem bons costumes, anda, né, segundo a lei, mas não porque ela é uma boa pessoa, mas sim porque ela teme as sanções, as punições e uma série de coisas. Então, é extremamente perigoso um indivíduo que realmente não teme nada disso. Você imagina só, imagina uma terra sem lei, na qual esse cara não acredita em nada, nem num controle religioso ou uma punição religiosa que possa acontecer num pós-vida, num além-vida. Ele também não acredita e não tem medo das leis humanas. Então, assim, qual que é o freio desse cara se não for o caráter? Se não forem realmente os bons costumes, né? Então é muito complicado isso, pessoal. É aquela história, eu sempre me pergunto isso quando eu pratico alguma coisa, é uma coisa que eu sempre falo. É muito fácil, a gente que gosta de artes marciais e fala muito sobre essa questão dos samurais, que são uma figura construída também para vender uma imagem de um idealismo, né? Até lá fora eles chamam muito de bullshit do, né, que é o Bushido construído para parecer que são pessoas que não falham, que não erram, que se elas erram, elas cometem o seppuku, que é o ritual do suicídio, né, o harakiri. Mas quando a gente para e pensa, quem eu sou quando ninguém está olhando? Você já fez essa pergunta para você? Quem que você é quando ninguém está te olhando? Ou você realmente só faz as coisas porque tem um freio moral, você tem medo da lei que vai te punir se você fizer algo errado, você tem medo de Deus? Então, assim, é uma reflexão muito válida isso que o Alberto trouxe, né? Porque se a pessoa não tem freio moral, meu amigo, e não teme mais nada, né? Ela não teme sanções dos homens nem divinas, então acho difícil conseguir policiar isso aí. Sim, com certeza. Fala aí, Nicolas. O Alberto citou o Canadá. Eu sei que nos Estados Unidos, pelo menos em alguns estados, eu sei por causa do caso do James Hendricks, que é conhecido por aquele cara que assoprou a lista telefônica, que o James Hendricks mascarou isso. Esse cara, ele foi punido por abusar de crianças de 10 anos, né? Ele estava foragido e ele foi no programa de televisão apresentar lá a telecinese dele. Olha o grau de imbecilidade. Eu sei que ele cumpriu a pena dele, mas após cumprir a pena, ele foi avaliado e foi impedido de voltar para a sociedade. Então, ele foi transferido de uma cadeia para uma internação compulsória. Então, eu sei que tem esse modelo misto, né? Então, não é que a prisão perpétua acabou, pelo menos não nesse caso. A pena ele cumpriu em cadeia, mas depois ele foi reavaliado e decidiu-se que não pode ser reintegrado, então ele foi para uma internação compulsória. Talvez. É doideira, cara. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!